Olá, amados, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Em Jesus, nós temos confiança. Jesus, ele disse, ninguém vai ao Pai se não for por meio de mim. Então sabemos qual é o segredo de chegarmos em Deus, de sermos guardados, de sermos abençoados. É por meio do Filho que alcançamos esse relacionamento com o Pai, porque se eu já tenho um relacionamento com o Filho, logo eu terei um relacionamento com o Pai. Por isso o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele diz que por meio da morte de Jesus Cristo, lá no capítulo 5, por meio da morte de Jesus, nós fomos reconciliados com Deus. Eu quero ler um texto que está no livro do profeta Daniel, capítulo 4, no verso 17. Esse trecho aqui do capítulo 4 de Daniel, no verso 17, é aquele trecho onde um anjo, chamado de sentinela do céu, ele desce e repreende Nabucodonosor. Ele repreende porque Nabucodonosor caminha para o terraço, digamos assim, do seu palácio, onde ele tem uma vista de forma expansiva, de forma ampla, ele tem uma vista clara do seu reino, da magnitude do seu reino. E então Nabucodonosor olha, ele vê a grandeza da Babilônia e ele se orgulha, dizendo, a grande Babilônia. Ele se orgulha de ter levantado aquela cidade. Ou seja, ele atribui a seu próprio mérito a grandeza da Babilônia. E quando Nabucodonosor diz isso, a Bíblia diz nesse trecho aqui de Daniel, capítulo 4, verso 17, que um anjo que está na categoria de sentinela, sentinelas são guardiões do reino, e um sentinela então, ele desce e ele fala com Nabucodonosor. Eu não estou aqui hoje para falar sobre a história de Nabucodonosor, nem muito menos da situação onde ele se converte em um animal, seu coração se converte em um coração de animal. Não, na verdade, algo muito simples, mas que toca muito ao meu coração, no verso 17, que está escrito o seguinte: esta é a sentença, e por decreto dos vigias, e esta é a ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo, preste bem atenção, você que está assistindo essa live, tá? Preste bem atenção. Paz do Senhor, Sinara, Deus abençoe. Deus abençoe aí o Daniel, que está aí conosco, a Fernanda, Deus abençoe grandemente aqueles que vão assistir essa live. É muito simples, mas é na simplicidade que opera o poder de Deus. Deus não está interessado em pessoas que se acham capazes. Deus está procurando pessoas vazias de si mesmas, que estão ali prontas, mas não a seus próprios olhos ali, mas estão prontas porque estão vazias de seus próprios conceitos. Então são essas pessoas que Deus escolhe, que Deus usa, porque a glória não é do homem, a glória pertence ao nosso Deus. Você sabe por que eu tenho segurança em meu coração relacionado ao meu futuro? Relacionado ao futuro da minha família? Sabe por que eu tenho segurança? Por causa de Cristo, por causa da sua santa palavra, por causa de trechos bíblicos como esse que eu estou lendo. Olha que coisa linda. Então ele diz, esta é a sentença e por decreto dos vigias, e esta é a ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Vamos repetir isso aqui? Isso aqui é muito lindo, gente. É muito lindo isso aqui.
a fim de que reconheçam os viventes, nós, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Quem manda é o Senhor. O homem, ele pode achar que ele manda porque ele tem uma autoridade, mas toda autoridade emana do trono de Deus. Toda autoridade emana do Senhor. Então o que ele decreta ninguém pode revogar. O que Deus abre ninguém fecha. O que Deus fecha ninguém abre. Quando Deus abate ninguém ergue. E quando Deus ergue ninguém abate. A túnica que Jacó deu a José, os irmãos rasgaram essa túnica, porque foi o homem quem deu. Mas a túnica que Deus deu a José como governador do Egito, essa ninguém podia rasgar, ninguém ousou rasgar, porque aquilo que é dado pelo homem se quebra, se perde, mas aquilo que é dado por Deus, homem nenhum, repito, homem nenhum pode tirar. Ninguém tem autoridade de pôr a mão naquilo que é dado por Deus o Senhor. E quando nós estamos firmes no Senhor, quando estamos aos pés do Deus Altíssimo, quando obedecemos a sua voz, quando fazemos a sua vontade, então não há inferno na terra que possa tocar naquilo que o Senhor tem nos dado, que possa impedir aquilo que o Senhor está fazendo. Como está escrito lá em Isaías, que antes que houvesse dia eu era, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém impede a vontade do Senhor. É Ele quem manda. O homem pode achar que ele manda, que ele é o cara, mas ele, na verdade, se Deus ordenar algo, ele vai fazer ainda que contra a vontade dele. Porque Deus detém todo o poder e toda a autoridade. Então o vigia, o sentinela, está dizendo aqui que por decreto dos vigilantes, por mandato dos santos, olha só, ele veio até Nabucodonosor para dizer isso, por decreto dos vigias, por mandato dos santos, ou seja, do reino de Deus, que todos os viventes saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. E aqui vem a melhor parte. Olha o que ele diz. E ele dá. Ele o dá. Ou seja, ele entrega esse reino a quem? Bom, a quem ele quer. E até ao mais humilde dos homens constitui rei sobre eles. Que coisa gloriosa, irmão. Que coisa linda. Deus pega o mais humilde dos homens e coloca ele numa posição de honra e ninguém pode impedir o seu agir. Esse é o nosso Deus. Por isso que não existe problema para Deus. Existem problemas para os homens, mas para Deus não. Então, se não existe problema que permaneça de pé para Deus, porque Ele é o Deus que dá a solução para tudo, tá? Ele pode fazer o que Ele quiser. Paulo chega a dizer que Ele traz à existência coisas que não existem. Olha, tem um trecho também na Bíblia que diz que Ele ergue do pó o desvalido e do monturo, ou seja, do lixo, o necessitado, e o faz assentar-se ao lado de príncipes. Você pode alcançar tudo. Deus pode colocar coisas grandes em suas mãos, mas vai depender de você. Se você estiver aliançado com Deus, se você não vender seus princípios, se você conservar a fé e o amor no teu coração em relação a Cristo, se você viver por Cristo todos os dias, você pode ter certeza que a tua voz terá peso, a tua oração terá peso. E Deus começa a reverter situações. Uma pessoa me perguntou como que eu faço para mudar a situação da minha vida. E eu disse para ela, nada. Você não tem autoridade para mudar nada. Quem muda é Deus. Tudo que você tem que fazer
É o que Cristo ensinou em Mateus, capítulo 6, verso 33. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Basta você estar em Deus e Deus estará em você. E quando acontece esse casamento, quando acontece essa aliança, então é a mão de Deus que coloca cada coisa no seu devido lugar. Você não precisa fazer força, você não precisa ficar desesperada tentando consertar pessoas, tentando consertar situações, porque é Deus quem vai fazer isso em teu favor, mas você precisa estar com Ele. Olha que texto lindo, irmão, isso me dá esperança, porque Deus, Ele é benevolente, Ele é bondoso com aqueles que se lembram dele, com aqueles que vivem com ele. Olha o que ele diz aqui, né? Que todos os viventes reconheçam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele manda em tudo. Se Deus ordenar, até o ímpio, até que não gosta de você, vai abençoar a sua vida. Basta uma palavra de Deus e tudo ficará bem. Amém, irmãos? Ele está dizendo, e Ele dá esse reino a quem Ele quer, até ao mais humilde dos homens. Ele o constitui rei sobre eles, porque Deus tem toda a autoridade e todo poder. Então a grande chave não é você ficar agradando homens. Você não precisa agradar homens para conquistar o favor deles. Você só precisa agradar a Deus, e agradando a Deus, os homens são obrigados a fazer o que o Senhor ordenar. Então você não precisa estar mendigando nada de ninguém, você não precisa estar se humilhando para ninguém, você só precisa se humilhar ao Deus único, ao Deus verdadeiro. Você só precisa manter-se constante. Sabe qual é o segredo da vida cristã? Constância. Alguns estão ali, a pessoa está bem, de repente ela regride, né? Porque ela deixou algo entrar no coração, alguma coisa acontece que desanima ela fica triste, ou então ela começa a refletir sobre a vida dela. Para de ficar refletindo sobre tua vida. Isso vai gerar sofrimento em você, porque você, ao refletir sobre a sua vida, você só vai enxergar o visível, você só vai enxergar o teu estado atual. Você não tem que olhar para o seu estado atual, você tem que olhar pela fé. O justo, ele vive pela fé. Você não, se você é um cristão que está na presença de Deus e sempre é movido por sentimentos humanos, então a tua vida espiritual sempre vai estar assim. Uma hora você vai estar em alta, outra hora você vai estar em baixa. Por quê? Porque você depende do que você sente. Eu não dependo do que eu sinto. Eu já fui assim. Eu não sou mais assim. Estou abrindo meu coração para vocês. Eu não sou mais assim. E eu lembro que aquele período era um período de trevas. Era ruim. Porque eu estava com Deus, eu estava na presença de Deus, mas se alguma coisa me entristecia ali, eu ficava para baixo. Eu já não adorava mais, já diminuía as minhas meditações na palavra, diminuía as minhas orações. Por quê? Porque eu estava movendo a minha fé pelo que eu estava sentindo, quando na verdade devia ser o contrário. Deveria ser o contrário. A minha fé, ela deve mover, sabe, esses sentimentos na direção certa. Por exemplo, eu estou triste, eu estou desanimado, mas a minha fé me diz que Deus é fiel, que Deus é Deus. Ele reverte situações, Ele é o Deus do impossível. Então eu vou ficar com Ele, eu vou crer no plano que Ele tem para a minha vida, independente do que eu estou sentindo agora, independente do que eu estou vivenciando. Deus é Deus. A crise na terra, mas eu pergunto para você, a crise no céu? Você já viu crise? Já ouviu falar de crise no céu? Não, irmãos. Não há crise no céu. Não há crise aonde Deus habita. Só há crise na terra. Então, se eu tenho Deus dentro de mim, se eu tenho o reino dentro de mim, então a crise ela pode estar fora, mas jamais ela entrará no meu coração. E o meu Deus é quem vai cuidar de cada detalhe da minha vida. Por isso,
Tem uma palavra que eu sempre digo para minha esposa, que é a palavra da minha vida. Está em Zacarias 4:6. Esse é o verso da minha vida. Esse é o verso que eu vou levar para sempre no meu coração. Zacarias 4:6. Assim veio a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então não é por força, não é por jeitinho brasileiro, não é por agradar homens que eu vou chegar no meu objetivo. Não, 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 não. É agradar a Deus, é me curvar à sua vontade. E Deus, Ele vai fazer por mim aquilo que eu não posso fazer, porque Ele é Deus. Amém, irmãos? Essa é a mensagem. Daniel, capítulo 4, verso 17, medita aí na tua casa. O Senhor, decreta todos os viventes, que todos os viventes saibam que os céus, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e Ele dá a quem Ele quer. Ao mais humilde dos homens, Ele constitui rei sobre eles. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser, quando Ele quiser e com quem Ele quiser, porque Ele é Deus. Guarda essa palavra no teu coração. Eu quero compartilhar um hino aqui com os meus irmãos. Irmãos, eu não sou cantor, tá bom? Eu sou adorador, e quem souber aí, mas eu amo demais esse hino aqui, e creio no meu dia a dia, eu creio nesse hino aqui. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Creia, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Guarde essa palavra no seu coração, guarde essa canção no teu coração. Deus vai velar, Ele vai cuidar, Ele não vai deixar que o maligno toque na tua vida, no teu casamento, nos teus projetos, mas você tem uma responsabilidade, e essa responsabilidade é guardar como joia, como se fosse o teu tesouro, e é o teu tesouro, o teu relacionamento com Jesus. Fica com Ele, permanece com Ele, e tudo vai dar certo. Respeite esse momento da sua vida, respeite o processo, mesmo com dor. Deus está moldando, Deus está trabalhando, Deus está forjando o teu caráter, Deus está preparando você para coisas lindas lá na frente. E acima de tudo, olhando para a cruz, olhando para a volta de Jesus, porque Ele está voltando, né? O reino já está preparado. Então guarda o teu coração,
não é tempo de perder tempo, sabe? Perdoa quem tem que ser perdoado, guarda as palavras do Mestre no teu coração, esquece o passado, olha para frente, só se preocupe em colocar todos os dias o teu rosto no chão e se humilhar aos pés do Mestre, e Ele vai cuidar de tudo. Até mesmo coisas impossíveis vão começar a acontecer na sua vida. Amém, irmãos? Então guarda essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Fiquem na paz.